Bom, pessoal, nessa aula eu quero mostrar para vocês a resolução de uma dúvida que todo iniciante tem. Resistor tem polaridade? Ou seja, ele tem um lado positivo e um lado negativo onde eu devo ligar? Bom, a resposta curta é não. E eu vou explicar para vocês por quê. Um resistor, como vocês já devem ter visto em aulas anteriores, ele nada mais é do que um fio, outro fio, passando por um corpo de carbono. E esse corpo de carbono possui pequenas rachaduras. E essas rachaduras, vamos chamar assim, é que define a resistência que esse resistor vai ter. Então percebam que não importa se a corrente entre por aqui e saia por aqui, ou o contrário, entre por aqui ou saia por aqui. Porque o resistor, ele é um componente passivo. Ele vai receber diferença de potencial e a corrente vai circular em qualquer um dos lados. Ele não é um componente que tem uma polaridade específica para receber o positivo de um lado e o negativo do outro, diferente de outros componentes. Por exemplo, aqui eu tenho o símbolo de um capacitor polarizado, um capacitor eletrolítico. Esse sim, devido às suas características construtivas, ele só pode receber o positivo em um lado e o negativo do outro. Então ele tem um lado certo para ligar no circuito e no corpo do componente está indicando qual dos seus terminais é o terminal positivo, que deve receber a tensão mais positiva, e qual o lado negativo deve receber a tensão menos positiva. Lembre que essa questão de positivo e negativo, na verdade, é só quem é mais positivo e quem é menos positivo. Vou dar o exemplo desse capacitor. Eu poderia ter um capacitor eletrolítico e o lado positivo dele aqui e o lado negativo aqui, aqui ligado em 10 volts e aqui ligado em 5 volts no lado negativo. Por quê? Não tem problema, porque uma vez que esse lado aqui está mais negativo do que esse, o capacitor vai estar armazenando quanto? Se aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 10, ele vai estar armazenando 5 volts de carga. Certo? O resistor aqui, ele está ligado aqui. O positivo está aqui, né? O positivo está desse lado. E esse lado eu posso entender como negativo, mas na verdade isso é só uma referência para dizer que a corrente está circulando daqui para cá. O certo é que aqui também é positivo. Aqui eu tenho uma tensão positiva, aqui uma tensão positiva, aqui terra, 0 volts. Aqui uma tensão positiva, aqui terra, 0 volts. Aqui uma tensão positiva, aqui uma tensão menos positiva. Quando nós formos aprender o transistor eu vou explicar por quê. Outro resistor, tensão positiva, terra. Então não importa, eu poderia colocar o resistor nessa posição ou nessa posição, invertendo, que não tem problema algum. Ele é um componente completamente passivo e não tem polaridade. Esse capacitor aqui é um capacitor também que não tem polaridade. Eu posso ligar ele de qualquer lado, tanto faz assim ou ao contrário, e não vai ter problema nenhum. É isso aí, pessoal.